Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Processual Prime. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Dantas, sou delegado de polícia, professor de processo penal, leis penais especiais e peça processual aqui do curso Processual Prime. Também sou um dos coordenadores, ao lado do professor Marcelo Veiga, professor Diego Dantas. Vamos dar início à nossa temática, processo penal. Processo penal é uma disciplina de envergadura significativa, até porque a grande maioria das questões dos concursos públicos para delegado de polícia tem prestígio na disciplina processo penal. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre processo penal. Muitos candidatos se preocupam com a parte de inquérito, prisão, provas. Claro que esses temas são temas caros e a gente precisa se debruçar sobre esses assuntos. Mas a gente não pode se esquecer da parte inicial do processo penal e que é muito cobrada, como, por exemplo, conceito, natureza jurídica, bem como a parte de sistemas processuais, né? É importante, esse é um tema que despenca em concurso público e a gente precisa ter conteúdo verticalizado nesses assuntos e dominar efetivamente esse tema. Mas antes de ingressarmos nesses temas que serão abordados nessa aula, é importante que a gente faça uma interpretação ab início. O que eu quero dizer? O tema lei processual penal no tempo é um tema que reflete, e a jurisprudência é rica em julgados nesse assunto, e é importante que a gente faça a correta interpretação. Inclusive, caiu para delegado de polícia no estado do Espírito Santo, salvo o melhor juízo, uma questão, salvo o melhor juízo, foi na segunda etapa, alguma coisa assim, pediu para falar sobre lei processual penal no tempo, versava lá sobre ação penal nos crimes de estelionato. Isso nada mais é do que lei processual penal no tempo, pessoal. E o candidato que não dominava aquela temática dificilmente obteve sucesso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da lei processual penal no tempo, que é um tema extremamente relevante. Então vamos lá. O sistema, o princípio adotado no tocante à lei processual penal no tempo é previsto no artigo 2º, tá? O regramento da lei processual penal no tempo aplica-se o princípio do tempus regit actum, ou seja, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, uma norma processual penal, quando ela altera o ordenamento jurídico, de acordo com o artigo 2º, aquela lei tem aplicação imediata. Tempus regit actum. E aqui não quer dizer sobre, eu não estou falando sobre, por exemplo, a eficácia da norma, né? Por exemplo, ela vai começar a vigir 45 dias. Não é sobre isso que eu estou falando. É que é aquela lei que alterou todo o regramento processual daquelas circunstâncias. E duas características são trazidas aqui. Os atos praticados, deixa eu abrir, os atos praticados sobre o manto da lei anterior são considerados válidos. Norma processual. E a norma processual, ela também tem aplicação imediata, regulando o desenrolar restante do processo. Então, uma norma que trate sobre processo penal, ela tem aplicação desde logo. Os atos que foram praticados anteriormente são considerados válidos, porque tempus regit actum, a ação que regiu aquele ato, está perfeita. Ato jurídico perfeito. Lei de introdução às normas do direito brasileiro.
No entanto, pessoal, a jurisprudência vem trabalhando com uma subdivisão de leis processuais penais. E ela divide em norma genuinamente processual e normas processuais híbridas. As normas processuais genuínas são aquelas normas que cuidam de regras, que cuidam de técnicas do processo. E, se assim for, cuidar apenas de norma e regra técnica do processo, aplicação imediata. Como, por exemplo, um regramento que teve alteração do sistema recursal, ou um regramento de comunicação dos atos processuais, um regramento de procedimentos. Essas alterações que trouxeram modificação no procedimento propriamente dito são normas genuinamente processuais, porque elas só cuidam de técnicas do processo. Ocorre que existem as normas híbridas, que mesclam sobre regra, sobre técnica, elas misturam normas processuais e elas cuidam também de conteúdo afeto ou mexendo no ius puniendi estatal, ou seja, na pretensão punitiva do Estado, ou ela versa sobre o status libertatis daquele indivíduo. Em regra, tanto a norma genuína como a norma híbrida não retroagem. Essa é a regra. No entanto, a interpretação a ser dada na norma genuinamente processual é a interpretação tempus regis acto. Mas as normas híbridas, ou mistas, como você queira designar, ela tem uma interpretação de direito material. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício daquele agente. Eu não gosto de falar réu porque nem sempre estamos falando de réu. Por exemplo, em uma investigação preliminar, como, por exemplo, ação penal nos crimes de estelionato. A gente viu que a Lei 13.964 transformou a ação penal no crime de estelionato em uma ação penal pública condicionada à representação. E, ora, reflitam, se a ação penal pública era incondicionada, trazendo ela para condicionada à representação, significa dizer que se não houver o manejo dessa representação, haverá a decadência no prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria. E se aquele indivíduo se mantiver inerte, o que acontece? O não exercício da representação no prazo tempestivo desafia a decadência. E qual é a natureza jurídica da decadência? A decadência possui natureza jurídica de extinção de punibilidade. Vai ocorrer o desaparecimento da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo. E, óbvio, se é uma norma híbrida, que mescla tanto sobre processo, representação, mas ela mescla também com o direito de punir do Estado. Se ele não exercer a representação, desafia a decadência. E, por conseguinte, a decadência está dentro do artigo 107 do Código Penal. E aí ocorre a extinção de punibilidade. Ocorrendo a extinção de punibilidade, essa norma é uma norma benéfica e ela deve retroagir
para benefício do réu? Não, ele não é réu ainda. Do indivíduo, do sujeito. Então, percebam, a norma genuinamente processual é aquela norma que trata de regra e técnica do processo, apenas. A norma híbrida trata tanto de técnicas e regramentos processuais, mas ela cuida também, por exemplo, de aspectos relacionados ou à pretensão punitiva do Estado ou sobre status libertatis daquele indivíduo. Prisão, liberdade provisória, fiança, medidas cautelares diversas. Então, tudo que refletir no status libertatis daquele indivíduo é considerado uma norma híbrida, porque ela mexe tanto em aspectos de processo, porque aspectos relacionados à prisão é processo, e aspectos relacionados ao status libertatis ou o ius puniendi do Estado. E por isso que é considerado norma híbrida. E qual é o método interpretativo? Em regra, ela não retroage. A norma híbrida, em regra, não retroage. Cuidado. Cuidado. A norma híbrida vai retroagir. Cuidado. Em regra, a norma processual não retroage, exceto se ela trouxer algum benefício, que pode ser uma norma híbrida e trazer um prejuízo. Ela vai retroagir? Não, lógico que não. Por quê? Interpretação do direito penal. A lei penal não retroagirá, salvo para benefício do agente. É isso. Então, muito cuidado. Parece que quando o Tiago fala que vai falar sobre lei penal, lei processual penal no tempo, é um tema chato, comezinho, enfadonho. Não é. É um tema que caiu agora para a delegada de polícia no Espírito Santo, discursiva, versava sobre isso. E tem divergência nos tribunais superiores entre o Supremo e o STJ. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma retroage até a sentença penal condenatória, independente de ter oferecido ou recebido a denúncia. Então, muito cuidado. Né? Parece um tema isolado, um tema chato, um tema cansativo. Não é. Acabei de provar para vocês que esse tema já caiu recentissimamente concurso para delegado de polícia e vai continuar despencando. Então é preciso que você saiba dar essa efetiva interpretação. Então, recapitulando, norma genuinamente processual são normas que tratam de regra e técnica do processo. As normas híbridas ou mistas, elas versam sobre regra, técnica do processo, mas elas refletem ou no ius puniendi do Estado, ou então sobre o status libertatis, guarda isso, você não esquece mais, sobre o status libertatis do agente. Em regra, essa norma também não retroage, exceto para benefício do agente, porque a interpretação a ser dada em norma híbrida, em norma mista, é a interpretação do direito material. Tudo bem? Beleza? Bacana. E existem também a terceira espécie de norma, são as normas heterotópicas. O que são normas heterotópicas, Tiago? São normas na superposição de um conteúdo material, já vou explicar, fique tranquilo, no âmbito de uma incidência de norma processual e vice-versa. Por exemplo, são normas processuais que estão alocadas em outros diplomas. Por exemplo, uma norma que trata de competência da Justiça Federal, por exemplo. Uma norma que trata sobre processo e ela está alocada em outro diploma normativo. Por exemplo, o artigo 109. Compete aos juízes federais processar e julgar. É isso. Essa é uma norma que trata sobre processo penal, mas ela não está dentro da sua morada originária, Código de Processo Penal. Essa norma está em uma outra residência. Ela está domiciliada na Constituição. Por exemplo, o Código Penal, quando no artigo 100 cuida da matéria ação penal,
esse tema está ligado ao direito processual penal, mas o Código Penal, no artigo 100, cuidou desse regramento. Isso é uma norma também heterotópica, tá? Então, todas as normas processuais que tiverem morada em outro diploma normativo seria considerado uma norma heterotópica. Então, muito cuidado com isso, com norma genuinamente processual, norma híbrida ou norma mista e norma heterotópica, são objetos de concurso público que a gente precisa dominar essa temática. Por exemplo, quando a Constituição trata de interceptação telefônica também, aquela norma é heterotópica. Por exemplo, vedação de provas ilícitas, artigo 5º, inciso 56 da Constituição, trata de provas ilícitas. Isso é uma norma heterotópica, é uma norma que cuida sobre o processo penal e ela está alocada em outro diploma. Vocês percebem? Vamos dar sequência. Vamos falar um pouquinho do conceito, né? Eu sempre digo nas nossas preparações de provas orais, conceitos salva-vida. Se a gente tem um conceito de determinado instituto muito bem sedimentado na nossa cabeça, fica fácil da gente compreender a temática. O conceito de processo penal, né? Vamos lá. O direito penal é um ramo do direito público e que regula penas, regula princípios, regula o direito material sancionatório. Aquele indivíduo que transgrediu a norma, ele vai se submeter a uma sanção penal. Mas olha que interessante, né? O direito penal é um nada jurídico sem o direito processual. Por quê? Ora, a própria Constituição diz que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E no primeiro momento, o direito processual penal estava umbilicalmente ligado ao direito material e nele sendo desdobramento. No primeiro momento, o processo era desdobramento do direito penal. Mas, hoje, o processo penal é um instrumento que visa materializar o direito penal sancionador de forma autônoma. O processo é um ramo do direito público, o processo penal é um ramo do direito público autônomo e abstrato, porque ele consegue ter concretude, independente dessa sentença ser absolutória, porque já houve o direito de ação. Então, o processo penal é um instrumento de materialização do direito penal sancionador. Porque sem o direito processual penal, não existe pena no Brasil. Eu vou falar daqui a pouco sobre o mecanismo de solução de conflito, mas a jurisdição, o processo penal, é um meio de mecanismo de solução de conflito, né? A jurisdição, ela é obrigatória, em regra, né? Porque não se admite privação de liberdade ou de bens sem o processo penal. Então não tem como. Então hoje o processo penal convive harmonicamente dentro de um mesmo grau de envergadura do que o processo, do que o direito penal. O direito penal, o direito processual penal é tão grande quanto o direito penal. Então vamos lá. O direito processual penal é um conjunto de regras e princípios. Já vou colocar aqui. O direito processual penal conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal.
bem como as atividades persecutórias da Polícia Judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Hoje, a persecução penal brasileira ela é bifásica. Ela é estruturada em duas vertentes. Uma primeira etapa, investigação preliminar. Eu não estou falando de inquérito policial, por favor. Eu estou falando de investigação preliminar, que é uma coisa. A gente vai ver isso. Investigação preliminar é uma coisa. Fase processual é outra. Então, o nosso sistema brasileiro de aplicação do direito processual, ela divide na fase de investigação preliminar, que é um conjunto de atividades desenvolvida por órgãos estatais que tem por escopo identificar autoria de materialidade, autoria e circunstâncias fáticas. E de outro giro, atividade instrutória processual propriamente dita, processo penal. Então, já no conceito, olha que interessante, já nos traz dizendo que direito processual pode ser definido como conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como atividades persecutórias de polícia judiciária, e estamos ligados à fase de persecução penal e à estruturação dos órgãos de função jurisdicional, ou seja, a fase processual e os respectivos auxiliares. Tá? Como eu disse, o processo penal é um instrumento de materialização do direito penal. Tá? E aí diz, o processo também pode ser entendido como um conjunto de atos cronologicamente concatenados, submetidos a princípios e regras jurídicas destinadas a compor as lides, conceito carnelutiano, de caráter penal. Sua finalidade é aplicação do direito penal objetivo. Então, vamos lá, algumas observações. Será que hoje no processo penal moderno é possível falar em lide ainda? Não, lide seria qualificação de pretensão resistida. Nem sempre haverá qualificação de pretensão, né? A pretensão nunca, talvez, não será resistida. Talvez essa pretensão ela somente perquira uma pena justa. O indivíduo pode confessar, né? A defesa pode entender que de fato ele é o suposto autor e ela só está defendendo o direito daquele indivíduo. Então, haverá lide? Não, nem sempre haverá lide, tá? Você fica por outra discussão. E aí, como eu disse, a finalidade do processo penal é a aplicação do direito penal objetivo, porque percebam, sem o direito processual penal, você não consegue ter a aplicação do direito material. Por quê? O direito processual penal é trazido da própria Constituição. O direito de ação está lá na Constituição, no artigo 5º. Está lá. O que é o direito? Qual a natureza da ação penal? O direito público subjetivo. Está na Constituição. Então, a ação penal é um direito público. E sem esse direito, você não consegue privar a liberdade de Tício por ele ter matado o Mévio sem o devido processo legal. Fica humanamente impossível. Então, disse que hoje o processo penal, guardem isso, é um instrumento de materialização do direito penal. É isso. Vamos seguir. Vamos lá, vamos falar sobre características do processo penal. Muito importante. Vamos lá. Quais são as características do processo penal? Ele é adotado, como a gente viu, considerando os conceitos previamente elencados aqui, ele não é hierarquicamente inferior ao direito penal. Por quê? Ele possui regras e princípios próprios
ele possui um regramento próprio, ele tem vida autônoma, ele é dotado de autonomia. E o processo penal vai existir, olha que interessante, o processo vai existir ainda, né, caso haja uma sentença absolutória ao final. Então, ele é um ramo do direito autônomo. O processo penal é dotado de autonomia em relação ao direito material, considerando as razões aqui impostas. Como a gente bem viu, o processo penal é um instrumento que vai materializar o direito penal sancionador. Sem o direito processual, você não consegue aplicar o direito penal, tá bom? Segundo, instrumentalidade. É um meio de instrumentalização. Vamos lá, rapidinho. Quando a gente fala ele é um meio de instrumento, o direito penal está lá. Caio matou Tício. A partir do momento em que estamos numa pretensão abstrata do direito, matar alguém, pena 6 a 20 anos, se for um homicídio simples, homicídio qualificado, 12 a 30. Beleza, a norma está lá, uma pretensão abstrata, não mate ninguém. Se você matar, a partir desse momento em que Caio mata Tício, nasce a pretensão punitiva do Estado, que é o direito em que o Estado tem de submeter aquele indivíduo, sujeito ativo do crime, ao cárcere, a pena de 6 a 20 anos. Então a norma está lá em abstrato. A partir do momento em que Caio subtrai, Caio mata, Caio rouba, Caio estupra, pratica qualquer crime, ela sai do campo abstrato e vai para o plano concreto e nasce a pretensão punitiva estatal, que é o direito que o Estado tem de exigir daquele indivíduo que ele se submeta a uma sanção penal, ao cárcere. E perceba, como que eu vou conseguir colocá-lo no cárcere? Através de um instrumento chamado processo penal. Então, ele é dotado de autonomia, ele vive harmonicamente com o direito penal. E ele é dotado de instrumentalidade. Ele é um instrumento que vai concretizar a aplicação do direito material. Tudo bem? E ele possuindo como característica a normatividade. O processo penal possui regramento, normas próprias, ele possui uma disciplina normativa chamada Código de Processo Penal, ou pode estar previstas essas normas em leis penais especiais. Como, por exemplo, o procedimento processual da lei de drogas. Não só o procedimento, o processo propriamente dito aqui. Por exemplo, o inquérito policial com o investigado preso na lei de drogas é um prazo diferenciado, né? Um prazo, inclusive, que admite prorrogação com o investigado preso, considerando ali as circunstâncias hoje, não são mais as circunstâncias de 41, tanto isso é verdade que hoje, com o artigo 2º, artigo 3º-B, parágrafo 2º, é possível a dilação do inquérito, a prorrogação do inquérito com o investigado preso, né, por mais até 15 dias. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal diz que pode haver prorrogações e não apenas uma, considerando a complexidade da causa. Então, a lei de drogas é um exemplo de normatividade, ou seja, o processo penal possui regramento normativo próprio lá no CPP ou também em leis penais que cuida de um procedimento propriamente dito. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal e o STJ são assentes nesse sentido, por exemplo, quando o interrogatório na normativa do CPP, ele é o último ato de instrução, lá no artigo 400. E para dar uma interpretação harmônica, uma interpretação prospectiva do processo penal, os tribunais superiores encamparam
a inversão dessa ordem na lei de drogas. Na lei de drogas, a previsão normativa que o interrogatório é o primeiro ato da instrução. Ora, para dar prestígio ao contraditório e ampla defesa, eles encamparam a possibilidade de inverter, ou seja, colocar o interrogatório, que seria o primeiro ato, como o último ato de instrução, ou seja, ele vai exercer a ampla defesa, o contraditório e a ampla defesa, a partir desse momento. Olha, ele teve conhecimento de todo o arcabouço probatório na instrução, agora ele é o último a falar, ou seja, está prestigiando o quê? A ampla defesa, tá bom? Seja na defesa técnica, seja na autodefesa, positivo ou negativo, tudo bem? Então, percebam a importância dessa característica normatividade. Vamos dar sequência ainda. Processo penal, né? Alguns editais de concurso público trazem assim: processo penal como relação jurídica, processo penal como situação jurídica. Tem um tópico dos editais que são previstos esse tema, relação ou situação jurídica. E o que é isso, Thiago? E antes de eu responder o que é isso, na prova oral para delegado de Santa Catarina em 2014, inclusive, que foi aprovado naquela ocasião, o examinador estava fazendo o seguinte questionamento: candidato, qual é a natureza jurídica do processo? Esse tema, natureza jurídica do processo, o aluno confunde com o conceito. Conceito é uma coisa, a gente já viu. Natureza jurídica é outra. Natureza jurídica é aquilo que aquele instituto representa dentro do ordenamento jurídico. E poucos livros cuidam dessa temática, e eu trouxe aqui porque esse tema já vem caindo em concurso público. E esse tema, ele perpassa sobre uma teoria de relação jurídica, ou situação jurídica, ou uma relação com contraditório e ampla defesa, mas de Fazzalari. O que nos interessa aqui é processo penal como relação jurídica. Por quê? Porque qual é a natureza jurídica do processo penal, candidato à excelência? O processo penal seria uma relação jurídica entre os sujeitos processuais de direitos e obrigações entre juiz, autor e réu. Isso é a natureza jurídica do processo. De acordo com Bilow, o processo penal é uma relação jurídica processual. Essa é a natureza jurídica. Existe a relação jurídica, como a gente está falando, definida por Oscar von Bilow. O nome é Bilow, tá? E o processo como situação jurídica, que a gente não adota, mas é prestigiada pela doutrina do professor James Goldschmidt, um dos maiores processualistas italianos. Então, Goldschmidt defende que processo é uma situação jurídica, mas o que prevalece hoje é processo penal como relação jurídica, e essa é a natureza jurídica do processo. Por isso, esse ponto a gente fez questão de trazer aqui nessa aula, para que você tenha essa margem de segurança. Isso o examinador já perguntou, e já aviso, né? Vai iniciar a prova oral para delegado de polícia em Santa Catarina daqui a pouco. Esse tema vai voltar à baila. Pode ter certeza que o examinador vai questionar isso aqui. E no concurso do Sebrasp, nos concursos Sebrasp, tem tópico, diz lá, processo como relação jurídica. Tá lá. Se você estiver duvidando, dê uma pausa, abra o edital, por exemplo, de Pernambuco. Eu estou falando isso porque a gente gravou uma aula específica e estava lá. Processo penal como relação jurídica. O que é isso? A natureza jurídica do processo. Então vamos entender o que seria a natureza jurídica do processo. Vamos lá. Processo penal é uma relação jurídica pública, autônoma, como a gente viu. Processo penal é dotado de autonomia e complexa, pois existem três partes com verdadeiros direitos
e obrigações recíprocos, contraditório, ampla defesa, paridade de armas. E somente assim estaremos admitindo que o acusado não é um mero objeto do processo, ele é um sujeito processual, não um objeto do processo. Tampouco que o processo é um simples instrumento para aplicação do ius puniendi. O acusado é parte integrante do processo, com igualdade de armas, com acusação, estatal ou não, e como tal possuidor de um conjunto de direitos subjetivos dotados de eficácia em relação ao juiz da acusação. Então, o que é processo como relação jurídica? É uma relação pública, autônoma e complexa, desenvolvida em três partes: juiz, autor e réu, sujeito de direitos e obrigações, conferindo-lhe todos os princípios imanentes, direitos subjetivos previstos na Constituição. Por isso a importância de processo com relação jurídica. Adotamos a natureza jurídica do processo como relação jurídica desenvolvida por Oscar von Billow. Tudo bem? Cuidado com isso. Parece bobagem, preciosismo, não é. Se você abrir os editais, você vai ver lá. Processo como relação jurídica. É exatamente isso. A triangulação, juiz, autor e réu, direitos e obrigações recíprocos entre os agentes. Ele não é um mero objeto do processo, e sim um sujeito processual naquela relação. Ele é parte integrante daquele processo. Vamos lá, né? Hoje a gente precisa, pessoal, ter uma outra visão do processo penal. Não é porque você está fazendo concurso para delegado, você vai prender todo mundo. Não é porque você está fazendo concurso para delegado que você vai aplicar o direito processual do inimigo, né? Não é porque você está fazendo concurso para delegado que você vai buscar ali a acusação, que você não pode promover um desindiciamento. Hoje a interpretação do processo penal é uma interpretação prospectiva. O que é isso? Você vai pegar dogmas, você vai pegar princípios, você vai pegar matrizes constitucionais e fazer a interpretação a partir... Você vai fazer a interpretação processual penal a partir da Constituição e não o contrário. Você vai pegar a interpretação do processo penal realizando uma filtragem na Constituição. É aquilo que se chama de interpretação, né? A filtragem constitucional vai trazer para dentro do processo penal. A interpretação do processo penal é partir de dogmas, valores, princípios da Constituição, elencando, trazendo para dentro do processo penal. Então, acabou esse negócio de que o indivíduo deve ser preso, ou uma prova oral, eu tenho que prender todo mundo. Essa interpretação está ultrapassada, né? Aqui no concurso para delegado de polícia no Paraná, ele colocou uma questão envolvendo alguma coisa relacionada à violência doméstica, discursiva, tá? E não existia o crime de perseguição ainda, né? O indivíduo estava ali perseguindo a mulher e etc, etc, e falou na condição de delegado de polícia o que era para ser feito. Lembrando, né, essa questão foi antes da alteração. E muitos candidatos foram, não, deve ser instaurado um inquérito policial, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que. Não era. O gabarito não veio esse. Não havia nenhum crime subjacente, não havia justificativa para você instaurar um inquérito policial em favor daquele indivíduo. Então, perceba a importância de você saber interpretar o processo penal hoje. Muito cuidado. Fazer concurso público não é decorar a cara crachá, principalmente nas matérias bases, nas matérias que são ali o seu ponto de partida penal, processo constitucional, administrativo, leis penais especiais. É importante que saibamos efetivamente interpretar o Código de Processo Penal, a estrutura processual penal. Vamos dar sequência. Vamos falar aqui do objeto do processo penal, né? Qual é o objeto do processo penal? A partir do momento, né, como eu disse, que a partir do momento que cai o matatício, nasce a pretensão punitiva estatal. A pretensão punitiva
é do Estado. Cuidado com isso. A pretensão punitiva é do Estado. Qual é o objeto do processo penal? De acordo com o professor Auri Lopes Júnior, a pretensão, o objeto do processo penal é a pretensão acusatória, que não se confunde com pretensão punitiva. A pretensão punitiva é do Estado, a pretensão acusatória é o objeto do processo penal e ela é titularizada nos crimes de ação penal pública pelo Ministério Público. Então, muito cuidado com isso, pretensão punitiva e pretensão acusatória. O objeto do processo penal está aí, é a pretensão acusatória, vista como a faculdade de solicitar a tutela jurisdicional, ou seja, o mecanismo de solução de conflito, leia-se a jurisdição, afirmando a existência de um delito para ver, ao final, concretizado o poder punitivo do Estado pelo juiz através de uma pena ou de uma medida de segurança. O titular da pretensão acusatória será o Ministério Público nos crimes de ação penal pública ou particular nos crimes de ação penal de iniciativa. Não é correto afirmar crime de ação penal privada. Não é. O correto é ação penal de iniciativa privada. Ao acusador, tá? Ao acusador público ou privado corresponde apenas o poder de invocação à acusação, pois o Estado é o titular soberano do direito de punir, que será exercido no processo penal através do juiz. Então não se confunda. A pretensão punitiva é do Estado juiz. A pretensão acusatória, ela vai ser do MP, nos crimes de ação penal pública, ou do particular, nos crimes de ação penal de iniciativa privada. E qual é o objeto do processo penal? É a pretensão acusatória. Qual é o objeto do processo? De acordo com a doutrina, o objeto do processo penal é a pretensão punitiva. Certo ou errado? Errado! A pretensão é a pretensão acusatória, que é o objeto do processo penal. Então, percebam, né? Quanta coisa bacana a gente já viu. Vamos entrar agora, a partir desse momento, no tema sistemas processuais. Esse tema ele não cai em concurso para delegado, ele despenca em concurso. O tema sistema processual é significativamente importante e a gente vai se debruçar a partir desse momento. Vamos lá. A estrutura processual penal variou ao longo do tempo entre uma estrutura punitiva ou uma estrutura libertária. James Goldsmith ele nos ensina que o estudo dos sistemas processuais ele serve para verificar, ele serviria como o sistema processual, de acordo com James Goldsmith, um termômetro entre o Estado autoritário ou o Estado garantia. Ele visa trazer informações daquele sistema processual. Fala assim, ó, dentro daquele ordenamento jurídico vai viger tanto o sistema autoritário ou o sistema garantista, entre sistema acusatório e o sistema inquisitivo. Historicamente, em linhas gerais, o sistema acusatório, cuidado, o sistema acusatório, ele predominou até meados do século XII. Então, até o século XII, foi prestigiado o sistema acusatório e foi substituído paulatinamente, gradativamente, pelo modelo inquisitório, que prevaleceu em sua plenitude até o século XVIII. Eu botei aqui o 18 porque alguns alunos têm dificuldade de entender rapidamente, né? Mas, enfim, né? E aí, momento em que os movimentos sociais e políticos levaram uma nova mudança de rumo. Então, perceba, até o século XII, meados do século XII, predominou o sistema acusatório e foi substituído ali, devagarzinho, pelo sistema inquisitivo, e esses dois sistemas processuais, como eu disse,
James Goldschmidt afirma que a estrutura do processo penal, ou acusatório ou inquisitivo, de um determinado país funciona como termômetro entre um país democrático ou um país autoritário, de acordo com a sua própria Constituição. No Brasil, a gente já vai entrar aqui. Considerando, preste atenção agora, larga a caneta. No Brasil, a doutrina, nesse sentido, do professor Guilherme Nucci e o professor Auri Lopes Júnior, existem três, antes de eu responder isso, né? Existem três sistemas. Sistema acusatório, sistema inquisitivo e o sistema misto. O sistema acusatório, rapidamente, a gente vai aprofundar aqui. O sistema acusatório traz uma divisão de função, a gestão da prova não fica concentrada na mão do juiz inquisidor, existe o princípio da publicidade, paridade de armas, ou seja, essas características são adotadas no sistema acusatório. De outro giro, o sistema inquisitivo ou do juiz inquisidor, existe uma concentração do arcabouço probatório na produção da prova pelo magistrado. Não há uma divisão de função, o juiz pode perquirir provas, em regra, os processos são sigilosos, não existe paridade de armas. Então, são modelos, são sistemas antagônicos entre si. E existe o sistema misto. E aí o professor Auri e o professor Nucci entendem que, olha, predomina pela nossa sistemática o sistema processual misto, porque mistura a primeira fase com características inquisitivas e a fase processual com viés, com características acusatórias. Mas será que assiste razão ao professor Auri, ao professor Guilherme Nucci? De acordo com a jurisprudência e a doutrina significativa, não assistiria razão. Por quê? Porque estamos falando do Instituto de Sistemas Processuais e não sistema de persecução penal. Porque o sistema processual está correlacionado ao processo. Não existe essa bifurcação dentro do processo propriamente dita. O que existe é uma divisão, como a gente disse, na estrutura de persecução penal. E por isso a doutrina majoritária, e bem como a jurisprudência, disse que a gente adota o sistema acusatório. E, num primeiro momento, não havia na Constituição, que isso é muito importante que você compreenda, a estrutura acusatória do processo penal, ela era uma estrutura implícita. Quando diz da Constituição, o artigo 129, inciso 1, dizendo assim, compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública. Compete ao juiz, um terceiro imparcial, decidir com força e definitividade os eventuais conflitos. E compete à polícia investigar. E compete à defesa, função essencial da justiça, trazer ali as teses defensivas. Então, percebam, implicitamente, muito bem delineado as funções processuais de cada um dentro do ordenamento, dentro do cenário. Mas não dizia na Constituição, e não diz de forma expressa, que o sistema processual é o acusatório. Essa extração é implícita. E a doutrina sempre encampou, por exemplo, o professor Geraldo Prado, o professor André Luiz Nicoliti, até que a Lei 13.964, no artigo 3º-A, diz que o processo penal não é o código. O artigo 3º-A diz que o processo penal tem estrutura acusatória. E olha que importância e inteligência. Ele não falou o Código de Processo Penal, ele falou o processo penal. E quando fala processo penal, não abrange apenas o Código de Processo Penal. Porque processo penal temos leis penais especiais, como, por exemplo, a lei de drogas. A lei de competência originária, 8.038,
Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem diversos diplomas que cuidam de processo penal e não estão dentro do Código de Processo Penal. E a lei foi muito inteligente, falou: o processo penal é de estrutura acusatória. E por isso, olha que interessante, né? E por isso que já não mais se admite a atuação oficiosa do juiz, ainda que seja por descumprimento de medida protetiva de urgência no artigo 20, a prisão preventiva. Por quê? Porque isso é uma lei penal especial. Sim, mas aí se a lei penal especial não poderia atuar de ofício. Não, o que ele disse foi estrutura do processo penal. E a Lei Maria da Penha, nesse sentido, ela tem um viés mais processual do que penal. A gente tem ali um crime, poucos crimes, dentro da Lei Maria da Penha, são na juízo somente 24A, que ela é mais uma norma processual, onde traz o artigo 20 a possibilidade do juiz decretar a lei de ofício, mas isso não pode. Como a gente vai ver aqui. Por quê? Porque a estrutura do processo penal é acusatória e não somente do Código de Processo Penal. Então, vamos caminhar. Abordar rapidamente. Quais são as principais características do sistema inquisitório? A gestão e a iniciativa probatória nas mãos do juiz, como juiz-ator ou com ativismo judicial. É o que se denomina princípio inquisitivo. Então, como característica do sistema inquisitivo, temos a gestão. O juiz produz prova, o juiz caminha para dar um decreto condenatório àquele indivíduo. A ausência de separação das funções de acusar e julgar, ou seja, existiria uma aglutinação dessas funções na mão do juiz. Haveria a violação do princípio do ne procedere iudex ex officio. O que é isso? Ou seja, o juiz estaria deflagrando, atuando de ofício, por exemplo, os processos judicialiformes. O juiz é parcial, ele tem interesse na causa. Não haveria um contraditório pleno e haveria uma desigualdade de armas ou uma desigualdade de oportunidades. Por outro giro, o sistema acusatório caracteriza pela presença de partes distintas, contrapondo-se a acusação e a defesa em igualdade de posições, ambas se sobrepondo a um juiz, de maneira, esse juiz, equidistante e imparcial. Há uma separação na função de acusar, em regra, ao Ministério Público, defender a defesa, quem defende a defesa, e quem julga um terceiro imparcial a essas partes. O processo penal caracteriza-se como um legítimo actum trium penonarum, indo de encontro à imparcialidade. A gestão da prova, essa é a principal, pode anotar, qual é a principal diferença do sistema acusatório para o sistema inquisitivo? A gestão da prova. E por isso, volta comigo, que o pacote anticrime afastou todo o atuar de ofício do magistrado. Quando ele diz o processo penal tem estrutura acusatória, ele prestigiou o quê? A estrutura acusatória. E qual é a maior característica do sistema acusatório? A gestão da prova. Essa gestão da prova fica a cargo das partes. O juiz não pode produzir prova de ofício. Embora, exista, de acordo com os tribunais superiores, a gente vai ver nas demais aulas, que o juiz até pode atuar de ofício produzindo prova? Sim, foi o que determinou o Supremo e o STJ em recentes julgados. Fiquem calma, a gente vai aprofundar no momento adequado, mas quando, por exemplo, do 156, inciso 1, o Supremo já disse que isso é constitucional, produção de prova de ofício, desde que
o juiz seja imparcial e prudente na produção dessa prova. Muito cuidado, a gente vai ver sobre isso. Então, como característica do sistema acusatório, a gestão da prova recai principalmente sobre as partes. Na fase investigatória e na fase processual, o juiz só deve intervir quando provocado e desde que haja alguma necessidade. O que é? Qual o nome? Tem algum princípio que relaciona isso? Tem. O princípio dispositivo. Essa vedação da atuação do juiz, preconizando a produção da prova e vedando a atuação oficiosa em sede de investigação preliminar, é o que o professor Aurí Lopes Júnior denomina de princípio dispositivo. E vamos lá, só uma observação aqui. Tiago, você fala muito sobre o professor Aurí, mas o Aurí é garantista. Eu estou estudando para ser delegado, eu não posso ler o livro do Aurí Lopes Júnior, não tem como, é incompatível. Se você está com esse raciocínio, eu sinto lhe dizer, você está estudando de forma equivocada. Se você abrir os últimos 2 concursos, os gabaritos, a justificativa dos gabaritos, despencou bibliografia do professor Aurí Lopes Júnior. Badaró também despencou em Santa Catarina. Abra o gabarito para delegado de polícia em Pernambuco, Sebrasp. Despencou gabarito com trechos do livro do professor Aurí Lopes Júnior. Se você não entendeu isso, está estudando errado. Então vamos lá. Isso é o que o professor Aurí Lopes Júnior denomina de princípio dispositivo. A vedação de atuação oficiosa, a vedação de atuação mediante provocação na fase investigatória. Ele deve ser provocado para que ele atue, tá? E nessa fase do sistema acusatório, quais são as características do sistema acusatório? Uma clara distinção entre as atividades de acusar, fica a cargo do Ministério Público nos crimes de ação penal pública, e de iniciativa privada, o particular, e julgar, que é o juiz. Iniciativa probatória deve ser das partes. Essa é a principal característica, a gestão da prova. Anota, guarda e decora, que é isso que ele vai te perguntar. Mantém-se o juiz como um terceiro imparcial, alheio ao labor da investigação, ele só pode atuar mediante provocado, princípio dispositivo, e passivo no que se refere à coleta de prova, tanto de imputação como de descargo. Tratamento igualitário entre as partes, vigorando igualdade de oportunidade dentro do processo. O procedimento, em regra, é oral, isso está lá no processo, a partir do artigo 400. O processo é oral, princípio da oralidade, podendo haver os memoriais, as alegações finais, em regra, elas são produzidas de forma oral, dentro da mesma audiência, podendo ser substituída por memoriais. O que são memoriais? É a substituição das alegações finais, de forma oral, pela forma escrita. É isso. Está aí. Plena publicidade de todo o procedimento, em sua maior parte, o princípio da publicidade do processo. Contraditório e a possibilidade de resistência, o direito de defesa, seja pela autodefesa, quando presta o interrogatório, autodefesa positiva, ou a autodefesa negativa, quando ele exerce o direito ao silêncio, e a defesa técnica. Ausência de uma tarifa probatória. Lembrando que no sistema de avaliação de prova, adota-se o livre convencimento motivado, em regra, existem exceções, fica para uma próximo encontro, instituição atendendo a critérios de segurança pública, segurança jurídica e social da coisa julgada.
estabilidade das relações e a possibilidade de impugnar decisões e o duplo grau de jurisdição. Essas são as características principais do sistema acusatório e a gente deve dominar. E aí, como eu disse, a diferença primária entre o sistema acusatório e a principal característica do sistema acusatório para o sistema inquisitivo é a posição dos sujeitos processuais, guardem isso, cada um na sua esfera de atribuição e a gestão da prova. Ele vai te perguntar numa prova oral, candidato, qual é a principal característica marcante entre os dois sistemas processuais do ordenamento jurídico? Excelência, são dois. Primeiro, a posição dos sujeitos processuais, cada um no âmbito de sua atribuição, bem como a gestão da prova, tá? O sistema acusatório reflete uma posição de igualdade dos sujeitos, cabendo exclusivamente às partes a produção do material probatório, sempre observando o princípio do contraditório, ampla defesa, publicidade e o dever de motivação das decisões judiciais. E como eu disse, essa expressão da adoção do sistema acusatório, ela foi extraída de forma implícita do 129, inciso 1. Quando diz, são funções institucionais do Ministério Público, inciso 1, promover privativamente ação penal pública. Era daqui que era extraída a informação do sistema acusatório, ou seja, de forma implícita. Mas, como podemos ver, o artigo 3º-A, que não foi objeto das ADIs, que já foram julgadas, a gente vai ver mais nas outras aulas, olha o que diz, o processo penal terá estrutura acusatória. E aí ele diz, trazendo a característica, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, princípio do dispositivo, e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, perceba, agora de forma expressa, o Código de Processo Penal traz no artigo 3º-A a adoção da estrutura do sistema acusatório. Mas a Constituição, hora alguma, disse de forma expressa essa afirmação da estrutura era extraída de forma implícita do 129, inciso 1, mas agora está de forma expressa dentro do Código de Processo Penal, no artigo 3º-A. Tá bom? Pessoal, a gente conclui esse nosso primeiro encontro, ainda temos outros assuntos para ver. A gente se encontra em breve. Um forte abraço.